O fim da poupança. Onde seu dinheiro rende mais agora? A poupança oficialmente morreu e seu dinheiro está se desfazendo com ela. Mas o verdadeiro mapa do tesouro não está onde todos apontam. A caderneta de poupança no Brasil é muito mais que um simples produto financeiro. Ela é uma instituição cultural, quase um membro da família. Para incontáveis gerações, ela representou o primeiro contato com o universo do dinheiro, a materialização do esforço em um pequeno livro de capa dura, onde cada depósito era um ritual de esperança e cada carimbo do gerente, uma promessa de futuro. Havia uma tangibilidade nela, um peso físico e emocional que os investimentos digitais de hoje jamais conseguirão replicar. Ela era o cofre da avó, o dinheiro para a primeira bicicleta, a reserva para a faculdade, o alicerce sobre o qual sonhos eram construídos, tijolo por tijolo. Essa relação quase afetiva foi forjada no fogo da instabilidade econômica que assolou o país por décadas. Em um cenário de hiperinflação galopante, onde os preços nos supermercados eram remarcados várias vezes ao dia e o dinheiro perdia seu valor na velocidade de um piscar de olhos, a poupança, com sua correção monetária e juros, surgia como um oásis de previsibilidade. Ela não prometia riqueza, mas sim a preservação do poder de compra, uma âncora em meio à tempestade perfeita. Era a única defesa que o cidadão comum possuía contra o dragão inflacionário que devorava salários e economias. Essa memória coletiva de caos e a subsequente salvação pela poupança criaram uma cicatriz psicológica profunda na nação. O trauma do Plano Collor em 1990, quando saldos foram confiscados, paradoxalmente reforçou ainda mais essa dependência. Embora tenha sido um golpe devastador, a percepção que ficou para muitos foi que mesmo após o confisco, a poupança sobreviveu e continuou sendo o porto seguro conhecido, enquanto outras aplicações pareciam ainda mais arriscadas e voláteis. Essa herança histórica explica a inércia que vemos hoje. Milhões de brasileiros mantêm seu dinheiro na poupança não por uma análise racional de seus rendimentos, mas por um hábito herdado, uma lealdade cega a um conceito que já não se sustenta na realidade econômica atual. O mundo mudou drasticamente com a estabilização da moeda, especialmente após o Plano Real. A inflação, embora ainda presente e perigosa, foi domada e não se assemelha nem de longe ao monstro do passado. Com essa nova estabilidade, as regras do jogo financeiro foram reescritas. A taxa básica de juros, a Selic, tornou-se a principal ferramenta de controle econômico do Banco Central e, consequentemente, a grande bússola para o mundo dos investimentos. E foi aqui que o destino da poupança foi selado. A regra de remuneração da caderneta, que atrela diretamente a Selic, foi desenhada para um outro Brasil. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a taxa referencial, TR. Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, seu rendimento é de apenas 70% da Selic mais a TR. Essa fórmula, que um dia pareceu justa, hoje se revela uma armadilha. Em longos períodos de juros baixos, ou mesmo em cenários de juros moderados, a poupança se torna uma espectadora passiva do mercado. Ela assiste de longe outros investimentos de baixíssimo risco, como o Tesouro Selic, performarem melhor, simplesmente por não terem essa trava dos 70%. O golpe de misericórdia, no entanto, vem da própria inflação. O rendimento que vemos na tela do aplicativo do banco é o rendimento nominal, um número frio que não conta toda a história. A verdadeira medida de um investimento é seu rendimento real, que é o rendimento nominal descontado da inflação do período. É aqui que a tragédia se revela. Nos últimos anos, tivemos diversos meses e até anos inteiros em que o rendimento da poupança foi inferior à inflação oficial, medida pelo IPCA. Na prática, isso significa que quem deixou seu dinheiro na poupança não apenas deixou de ganhar, mas efetivamente perdeu poder de compra. Seu dinheiro, embora numericamente maior, compra menos coisas. O valor do seu esforço, do seu trabalho, da sua economia, foi corroído silenciosamente, dia após dia, sem que você percebesse. Mais é como tentar encher um balde furado. Você continua depositando água, mas o nível nunca sobe, e às vezes até diminui. A segurança que a poupança prometia se transformou em uma ilusão, uma falsa sensação de proteção que mascara uma perda lenta e contínua. Manter o dinheiro na poupança hoje é como usar um guarda-chuva de papel em uma tempestade, acreditando que ele ainda te protege, enquanto você fica cada vez mais encharcado. Aquele velho amigo da família, o conselheiro fiel, tornou-se um fantasma que assombra suas finanças, um peso que te impede de avançar. Reconhecer o fim deste ciclo não é uma traição ao passado ou aos ensinamentos de nossos pais e avós. Pelo contrário, é honrá-los. Eles buscaram na poupança a melhor ferramenta de sua época para proteger e multiplicar seu patrimônio. Fazer o mesmo hoje significa olhar para as ferramentas da nossa época,
entender o novo cenário e tomar decisões informadas que realmente cumpram o objetivo original de construir um futuro mais próspero e seguro. A lealdade não deve ser ao produto, mas ao princípio. E o princípio é fazer o seu dinheiro trabalhar para você, e não contra você. O primeiro passo para a liberdade financeira é, portanto, um ato de despedida, um adeus respeitoso, mas firme, à caderneta de poupança. É entender que o rei está nu e que seu castelo já não oferece mais abrigo. É hora de olhar para além dos muros e descobrir o vasto e promissor território que existe lá fora, um mundo onde seu dinheiro pode finalmente respirar, crescer e render de verdade, transformando o suor do seu trabalho em conquistas reais e não em números que perdem para a inflação. A jornada para fora da poupança é a jornada para a retomada do controle sobre seu próprio destino financeiro. Ao fechar a porta da caderneta de poupança, uma sensação de vertigem pode tomar conta. É o medo do desconhecido, o receio de adentrar um território que parece complexo, repleto de siglas e promessas que soam boas demais para ser verdade. Este é o momento crucial, a encruzilhada onde muitos, paralisados pela dúvida, acabam recuando para a falsa segurança do que já conhecem. Mas a verdade é que o primeiro passo para fora da poupança não te leva a um abismo de risco, mas sim a um terreno mais firme, mais fértil e, paradoxalmente, ainda mais seguro. Bem-vindo ao universo da renda fixa. Pense na renda fixa não como uma estranha, mas como uma parente próxima da poupança, uma prima mais inteligente, mais moderna e que genuinamente quer ver seu dinheiro prosperar. O princípio é exatamente o mesmo. Você está emprestando seu dinheiro em troca de juros. A grande diferença é que agora você pode escolher para quem emprestar e sob quais condições, assumindo o controle que a poupança nunca te deu. O primeiro e mais importante destino para o seu dinheiro, especialmente para a reserva de emergência, é o Tesouro Selic. Este não é apenas um investimento, é o alicerce de toda a estrutura financeira de um país. Ao investir no Tesouro Selic, você está emprestando seu dinheiro para o emissor mais seguro que existe, o governo federal. A lógica é simples e irrefutável. Um banco, por maior e mais sólido que seja, pode quebrar. O governo, por outro lado, é o detentor da máquina de imprimir dinheiro. A chance de o governo não te pagar é a chance de o próprio país deixar de existir, um cenário apocalíptico em que o dinheiro em si perderia o valor, não importando onde estivesse. Portanto, o Tesouro Selic é, por definição, o ativo mais seguro da economia brasileira, mais seguro até que a poupança guardada nos maiores bancos. Seu funcionamento é de uma transparência cristalina. Ele rende diariamente uma fração da taxa Selic, a taxa-mãe da nossa economia. Não há gatilhos, não há travas de 70%, não há letras miúdas. Se a Selic sobe, seu rendimento sobe junto no mesmo dia. Se ela desce, ele acompanha. Você recebe a remuneração pura, a fonte da qual todos os outros investimentos de renda fixa bebem. A liquidez também é um ponto forte, pois o governo garante a recompra do seu título em um dia útil, D+1, tornando perfeito para aquele dinheiro que precisa estar acessível para imprevistos. Investir é um processo democratizado pela plataforma do Tesouro Direto, acessível por qualquer corretora ou até mesmo por alguns bancos, tirando o poder das mãos do gerente e colocando-o diretamente nas suas. O segundo degrau nesta escada de prosperidade são os certificados de depósito bancário, os famosos CDBS. Aqui, em vez de emprestar para o governo, você empresta para os bancos. Eles captam seu dinheiro para poderem emprestá-lo a outros clientes a juros mais altos, e te pagam uma parte desse lucro. O segredo está em buscar CDBS com liquidez diária, que permitem o resgate a qualquer momento, e que paguem no mínimo 100% do CDI. O CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que caminha colada na Selic, quase como uma sombra. Na prática, um CDB que paga 100% do CDI terá um rendimento bruto muito próximo ao do Tesouro Selic. Mas e a segurança? E se o banco quebrar? É aqui que entra em cena uma das maiores garantias do sistema financeiro, o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. O FGC é uma espécie de seguro que protege o investidor em até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Isso significa que se você tiver até esse valor em um CDB e o banco emissor falir, o FGC te devolve o dinheiro corrigido. Essa proteção robusta coloca os CDBS de bancos sólidos no mesmo patamar de segurança da poupança, mas com uma rentabilidade superior. Hoje, com a ascensão dos bancos digitais, é incrivelmente fácil encontrar CDBS excelentes com poucos cliques no celular, uma conveniência que transforma a gestão do seu dinheiro. Por fim, para o dinheiro com horizonte um pouco mais longo, existem as LCIs e LCAs, as letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Elas funcionam de forma semelhante ao CDBS. Você empresta dinheiro aos bancos, que por sua vez financiam os setores imobiliário e do agronegócio.
A grande mágica aqui é o incentivo fiscal. Por serem setores estratégicos para a economia, o governo isenta os rendimentos das LCIs e LCAs de imposto de renda para pessoas físicas. Essa isenção é um benefício poderoso. Uma LCI que rende 95% do CDI, por exemplo, pode ser mais lucrativa no seu bolso do que um CDB que rende 110% do CDI, sobre o qual incidiria o imposto. A contrapartida costuma ser a liquidez. Muitas delas exigem um prazo de carência, um período mínimo de 90 dias ou mais antes que você possa resgatar o dinheiro. Isso as torna ideais não para reserva de emergência, mas para objetivos de médio prazo, como a troca do carro, uma viagem ou a entrada de um imóvel. Elas te ensinam a planejar, a casar o prazo do seu investimento com o prazo do seu sonho. Tesouro Selic, CDBS com liquidez diária e LCIs ou LCAs formam a nova trindade da segurança e rentabilidade. Eles não são produtos exóticos ou arriscados. São a evolução natural da poupança, ferramentas que te colocam no controle, que respeitam seu esforço e que trabalham ativamente para multiplicar seu patrimônio, protegendo-o da erosão inflacionária. Sair da poupança não é um salto no escuro, é um passo em direção à luz. A transição da poupança para investimentos mais eficientes como o Tesouro Selic ou o CDBS é mais do que uma simples troca de produtos financeiros, é uma profunda revolução de mentalidade. É a passagem da passividade para a proatividade, do conformismo para o protagonismo. Por décadas, a relação do brasileiro com o dinheiro foi terceirizada. Entregávamos nossas economias ao gerente do banco, ao governo, à caderneta, e esperávamos que eles cuidassem do nosso futuro. Essa atitude, embora compreensível diante do histórico de instabilidade, nos tornou financeiramente infantis, dependentes de uma figura paternalista que, como vimos, já não zela mais pelos nossos melhores interesses. Assumir as rédeas do próprio dinheiro é um rito de passagem para a vida adulta financeira. Significa entender que ninguém se importará mais com o seu patrimônio do que você mesmo. Essa jornada exige curiosidade, a vontade de aprender o básico sobre como o dinheiro funciona no mundo real, não no mundo idealizado de nossos avós. Exige a disciplina de separar uma pequena parte do seu tempo, talvez algumas horas por mês, para revisar seus investimentos, acompanhar seus objetivos e buscar conhecimento. Hoje, esse conhecimento está mais acessível do que nunca. Canais no YouTube, blogs de finanças, livros e podcasts de qualidade democratizaram a educação financeira, destruindo o monopólio de informação que antes pertencia apenas aos grandes bancos e especialistas. O jargão complicado foi traduzido para uma linguagem humana, e as estratégias antes restritas aos milionários estão agora ao alcance de qualquer pessoa com um smartphone e uma conexão à internet. O medo de cometer erros é um dos maiores fantasmas que assombram quem está começando. Mas a verdade é que o maior erro de todos é a inação. É permanecer na poupança por medo de errar, enquanto a inflação corrói seu poder de compra de forma garantida e silenciosa. Começar a investir em ativos seguros como o Tesouro Selic não é um ato de risco, é um ato de redução de risco. Você está trocando uma perda certa e lenta por um ganho seguro e consistente. A jornada do investidor é um processo gradual, uma escada que se sobe degrau por degrau. O primeiro passo é construir sua reserva de emergência, o equivalente a 6 a 12 meses do seu custo de vida, alocada nesses ativos seguros e líquidos que discutimos. Essa reserva é a sua paz de espírito, a rede de segurança que te permitirá usar mais no futuro. Com a reserva sólida, você pode começar a olhar para horizontes mais longos e rentabilidades potencialmente maiores. Pode começar a estudar sobre fundos de investimento, sobre o mercado de ações, sobre ativos internacionais. Mas tudo a seu tempo. A pressa é inimiga da perfeição financeira. O importante é começar, dar o primeiro passo, por menor que seja. Abra uma conta em uma corretora de valores, transfira uma pequena quantia, R$100, R$50, e compre sua primeira fração de um título do Tesouro Selic. Sinta o processo, veja como funciona, desmistifique a operação. Esse pequeno ato prático tem um poder psicológico imenso. Ele quebra a inércia e prova a si mesmo que você é capaz. A antiga poupança nos ensinou a poupar, e isso é um mérito inegável. Ela nos deu a disciplina de guardar. Agora, o desafio da nossa geração é aprender a investir, a fazer esse dinheiro guardado trabalhar de forma inteligente. É entender que o dinheiro parado é um funcionário preguiçoso, enquanto o dinheiro bem investido é um exército de trabalhadores incansáveis gerando mais recursos para você, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O fim da poupança não é uma notícia triste, é um chamado à liberdade. É o convite para que você se torne o CEO de suas próprias finanças, o arquiteto do seu futuro. É a oportunidade de transformar o suor do seu trabalho não apenas em sobrevivência, mas em prosperidade, em segurança real,
em sonhos realizados. A porta está aberta. O conhecimento é a chave. A decisão de girar a maçaneta e dar o primeiro passo para fora da sombra da poupança e em direção à luz de um futuro financeiro mais brilhante é e sempre será inteiramente sua.